Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Eu gostaria de informar que, bem provavelmente, os próximos episódios que eu postar serão histórias já contadas no seriado de crimes reais Forensic Files. Isso porque, durante todo esse tempo que eu não estava postando e apenas focando no trabalho, eu passei muito desse tempo assistindo Forensic Files. Eu gosto de assistir coisas que eu já vi enquanto eu trabalho, algo que eu não preciso prestar atenção. Então eu costumo assistir séries que eu já vi várias vezes, como Friends, Gilmore Girls, How I Met Your Mother e Forensic Files. Quem já assistiu essa série talvez já reconheça vários desses episódios. Eu vou tentar não fazer apenas sobre, mas eu tenho muitos episódios anotados que podem ser um caso aqui do podcast. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Marlene Oakes. Em 13 de outubro de 1980, Glenn St. Hilaire chega na polícia para relatar um caso de desaparecimento. E a história que ele tinha para contar para o detetive era uma diferente do normal. Alguns meses antes, naquele mesmo ano de 1980, Glenn, de 28 anos, decidiu se mudar do estado de Ohio para o Texas, pois o mercado de trabalho naquela região estava em alta, com mais chances de conseguir um emprego do que em Ohio. Ele pegou sua van, que era daquelas grandes atrás, onde você pode dormir também, pegou seus pertences mais importantes e valiosos e começou a jornada de quase 20 horas dirigindo. Mas em menos de 3 horas, seu motor explodiu. Ele estava perto da cidade de Verona, no estado de Kentucky, e se viu obrigado a parar ali para consertar a van. Ele chamou um mecânico local, que ao inspecionar o carro, disse que o problema não era tão simples de resolver, ali no acostamento da avenida, e que o carro teria que ser levado até a oficina dele. O carro foi levado e ficou nessa oficina por 3 dias para ser consertado. Durante esses 3 dias, Glenn ficou amigo desse mecânico e de sua esposa, Bill e Marlene Major. Marlene tinha 25 anos e Bill 36. A amizade foi tão imediata que Glenn decidiu ficar em Verona por um tempo, morando em sua van no quintal da casa da família Major. Verona, Kentucky, tem uma população de um pouco mais de 1.000 pessoas, segundo o Google, mas no programa Forensic Files diz que na época que essa história se passou, a cidade tinha 500 habitantes e apenas um restaurante. O terreno de casas nesse tipo de cidade pequena é uma casa de tamanho médio, normal, mas um terreno grande, muitas vezes só com grama. Então isso é o que eu chamo de quintal da casa de Bill e Marlene, onde tinha espaço suficiente para a van de Glenn. E a residência do casal também não era de cimento ou tijolo, era uma casa trailer. Os três, Glenn, Bill e Marlene, jantavam juntos, jogavam jogos, saíam com outros amigos. Eles se tornaram um trio inseparável. Bill e Marlene tinham 2 filhos, Donald, de 8 anos, e Lalana, de 4. E Glenn também se deu bem com eles. No fim de tudo, ter seu carro quebrado em Verona acabou sendo uma boa experiência para Glenn, que conseguiu aproveitar o verão de um modo inesperado na pequena cidade. Em troca de poder ficar no quintal da casa de Bill, Glenn estava ajudando o novo amigo em sua oficina, e era uma espécie de faz-tudo para a família Major. Contudo, ele notou que Bill tinha um comportamento repetitivo diferente. Ele tentava empurrar Glenn para sua esposa Marlene, isto é, Bill é casado com Marlene já há 9 anos nessa época, e queria convencer outro homem de ficar com ela. E caso vocês não tenham feito a conta, isso quer dizer que Bill casou com Marlene quando ela tinha 15 ou 16 anos. E ela teve Donald ali também com 17 e 18 e Lalana com 21. Glenn conta que numa noite qualquer, estava muito quente e Marlene já tinha ido se deitar. Bill aproveitou que a mulher estava no quarto sozinha e disse para ele: "Não volte para sua van hoje, vai lá e dorme com ela." E o jeito que Glenn conta isso no programa Cold Case Files é como se fosse algo normal. Ele falou pra eu ir lá, eu fui e eventualmente eu e Marlene começamos um affair. Eu não gosto muito de como isso é contado, porque parece que Marlene é um objeto inanimado que não tinha desejos ou preferência. Já que ele falou que ele começou um caso com Marlene, isso mostra que ela também tinha essa vontade. E claramente tinha o suporte, o apoio do marido para fazer isso.
11 de outubro de 1980. Os três estavam juntos em casa quando o clima pesou. Bill e Marlene começaram a brigar feio e Glenn vai para uma lanchonete passar o tempo. Lembrando que Glenn não morava na mesma casa que Bill e Marlene, ele ficava na van. Mas já que ele estava dormindo com Marlene e era amigo de Bill, ele passava muito tempo na casa, os três juntos. Lá pela meia-noite, Glenn decide voltar e encontra a casa vazia, mas com várias gavetas abertas. As roupas das crianças não estavam mais lá. Bill aparece uns minutos depois e Glenn pergunta: "Onde está Marlene? E as crianças?" Bill responde: "Gostaria de saber também. Ela pegou as crianças, o carro e foi embora." Bill consegue sustentar essa versão de eventos por grandes 2 dias. De alguma maneira, Glenn descobre que Bill tinha mentido, que na verdade ele levou as crianças para a casa de um vizinho que ficou cuidando delas por esses dias. Mas Marlene e o carro, um Ford Pinto azul, continuavam desaparecidos. E nas palavras de Glenn, Marlene nunca abandonaria as crianças. Aqui foi quando ele decidiu ir à polícia, pois tinha certeza de que se algo havia acontecido com ela, Bill estava envolvido. E ele não pensava assim só por causa da briga específica que ele saiu e foi para a lanchonete e da mentira que Bill contou 2 dias antes. Não, a própria Marlene já tinha mencionado o medo que tinha do marido. Ela disse para Glenn que se algo acontecesse com ela, que Bill com certeza estaria envolvido e que Glenn deveria entregar os diários dela para a polícia. E foi assim que ele fez. Não demorou muito para os detetives entender o porquê Marlene tinha medo de Bill. Em seu diário, ela descrevia ter descoberto um segredo gigante e horrível de seu marido. Uma condenação de 1975, então 5 anos antes, por assediar sexualmente 2 meninos com menos de 12 anos de idade. Mas isso não foi tudo. Em uma passagem de seu diário, lida no programa Forensic Files, Marlene escreve: "Eu fui no quarto de Donald para prepará-lo para ir na escola, abri a porta e peguei Bill com ele. Bill tentou esconder o que estava fazendo, mas eu sei o que eu vi. Eu levei Donald para a escola e voltei. Bill perguntou se eu estava brava com ele, então eu perguntei se tinha razão para estar brava. Ele finalmente me contou a verdade. Será que ele realmente molestou aqueles 2 garotos em 1975, quando eu estava grávida de Lalana? Eu perguntei se ele me contaria sobre isso caso eu nunca tivesse pego no pulo. Acho que eu morri por dentro. Como eu vou explicar para Donald que isso é errado? Eu falei para Bill nunca mais me tocar. E se ele tocasse em Donald de novo, eu o mataria. Ele pediu para eu ajudá-lo, mas eu não sei como." Um detetive vai até a casa de Bill conversar com ele, onde Marlene também morava até desaparecer. Bill conta que os dois tinham brigado na fatídica noite e que Marlene foi embora por conta própria e não voltou. Bill fala que passou horas aquela noite dirigindo, procurando pela esposa, mas não a encontrou. O detetive responde que, como marido e último a vê-la, Bill é um suspeito em potencial, mas que se ele aceitar fazer um teste de polígrafo e passar, o detetive poderia mudar de rumo e focar em outra pessoa ou outra teoria. Mas a conversa mansa e amigável não convence Bill. Ele não só se nega a fazer o teste, mas depois de 1 semana do ocorrido, ele arruma suas coisas e das crianças e se muda para o estado de Rhode Island, a 14 horas de distância dirigindo, onde Bill tinha família. Por um lado isso foi bom, pois a polícia de alguma maneira conseguiu entrar no terreno e no trailer que Bill morava para fazer uma procura por algo, provas de que ele estava envolvido, ou sangue, sinais de luta, qualquer coisa. A van de Glenn também foi revistada, mas ambas buscas foram infrutíferas. E só para constar que Glenn foi investigado mais a fundo também, mas nada foi encontrado contra ele ou que desse a entender que ele tinha algo a ver com o sumiço da namorada. Com uma teoria sólida do que aconteceu com Marlene e de quem era o culpado, o caso ficou assim, só na teoria, por anos. Segundo um dos detetives que trabalhou no caso, entrevistado para o programa Cold Case Files, Marlene foi vaga em seu diário em relação ao que ela pegou Bill fazendo com Donald, e aquilo não era o bastante para acusá-lo de assassinato. Sem contar que não tinha nenhuma evidência de que ela estava morta. Ela, por enquanto, estava apenas desaparecida. Enquanto isso, Bill estava contando para as pessoas, e principalmente para seus filhos, que a mamãe foi embora porque quis. Ele falou para Donald e Lalana que a mãe os tinha abandonado porque era viciada em drogas, alcoólatra, uma prostituta e que ela não se importava com eles, que fugiu com outro homem. O detetive também conversou com a irmã de Marlene, Tricia. Ela disse que Marlene contou a ela que pretendia pegar as crianças e deixar Bill,
Tricia disse para a irmã que era uma ação perigosa, pois Bill era um cara possessivo e controlador e que não ia deixá-la sair do casamento. Mas Marlene não estava preocupada, o que por si só era surpreendente para Tricia. Confusa, ela pergunta: como assim você não está preocupada? E Marlene responde que tem algo contra ele. Tricia pergunta: mas o que você tem contra ele? Ele matou alguém por acaso? Marlene chora e diz: não, muito pior. Em outra passagem de seu diário, ela diz: eu tenho algo contra ele. Ele vai assinar os papéis e não vai abrir a boca. E se ele falar algo, eu vou direto para a mãe dele. Mas eu tenho certeza que ele não vai. Ele prefere morrer do que deixar sua mãe descobrir seu segredo. Ele matou alguém? Não, pior. Para deixar bem claro, eu poderia ser a maior prostituta da cidade de Verona e nenhum juiz desse país daria a custódia de nossos filhos para ele. Sem ter o que fazer para encontrar Marlene, o detetive faz o que podia naquele momento. Envia arquivos dentários dela para todo os Estados Unidos. Assim, caso alguma vítima mulher que tivesse os mesmos aspectos que ela aparecesse em qualquer lugar, qualquer estado sem identificação, eles checariam seus dentes para ver se era Marlene ou não. E assim o caso ficou por anos. Bill e as crianças se mudaram para Rhode Island e Glenn chegou a ficar em Verona um pouco mais até trocar de emprego e ir embora. Mas não é porque o caso de desaparecimento de Marlene não foi solucionado que os próximos anos da vida de Bill foram tranquilos. Longe disso. Em 1982, então 2 anos depois que Marlene desapareceu, Bill casa de novo com outra mulher e ela vira madrasta de Donald e Lalana. Lalana conta que o pai continuou abusando dos 2 filhos, dela e de Donald, após se mudarem para Rhode Island. Ele trabalhava como mecânico nos sábados e levava os 2 para trabalhar com ele. E, às vezes, abusava deles quando tinha chance ali na oficina. E parece que o abuso não era apenas sexual, mas também físico. Lalana diz que já viu o pai batendo no irmão a ponto dele não conseguir se levantar. Donald teve que faltar várias vezes na escola porque o pai tinha deixado marcas de tapas e socos em seu corpo. Não demorou muito até que ela, uma menina de apenas 6 anos, conta para a madrasta sobre o abuso que ela e o irmão vinham recebendo do pai há anos. Lalana tinha 6 anos, com uma coragem e discernimento gigante. No programa Forensic Files, dá a entender que assim que Lalana conta para a madrasta sobre o abuso, ela liga para a polícia, eles prendem Bill e finalizam esse capítulo horrível da vida de 2 crianças. Mas o Cold Case Files diz que a esposa confronta Bill e que num primeiro momento ele consegue contornar a situação, dizendo que sabe que é doente, que é errado, que vai melhorar, que não fará mais. Desculpas. Lalana conta também que alguns dias depois dessa confissão para a madrasta, em um dia qualquer que estava apenas ela e o pai em casa, ele aproveitou para dar uma bela de uma bronca nela por ter aberto o bico. Ela estava brincando do lado de fora da casa, ele a puxa pelos cabelos para dentro, coloca uma arma em sua cara e diz que se ela não ficasse quieta, ele ia atirar. Ele também usava do amor de irmãos que Lalana e Donald tinham um pelo outro como chantagem. Se você contar algo para alguém, eu vou matar seu irmão. E para Donald ele falava: se você contar algo para alguém, eu vou matar sua irmã. Então, a pequena Lalana fez o que foi mandada e não tentou procurar ajuda novamente. Tudo ficou igual por mais 3 anos. Em 1985, foi a vez de Donald, agora com 13 anos, se cansar e fazer o que a irmã havia feito 3 anos antes. Ele conversou com a madrasta de novo e repetiu que os abusos continuavam. Dessa vez, ela chamou a polícia. Eu não consegui encontrar o PDF ou mais detalhes dessa denúncia que Donald fez, mas em um zoom que o programa Cold Case Files faz de um papel desse caso, do relatório oficial, eu consegui ler um pedaço que diz um pouco da fala de Donald. Se você não quiser ouvir, pule apenas 15 segundos, é só um parágrafo. Minha madrasta me perguntou se eu já tinha sido molestado por meu pai. Depois de um tempo, eu disse para ela que sim. Ele me beijava nos lábios e colocava a boca dele no meu pênis. Com o pai preso, Donald disse para Lalana: estamos livres, o pesadelo acabou. Mas ao invés de sentir alívio ao ver o pai sendo preso, ela ficou muito nervosa. Ela viu seu pai sendo levado pela polícia na casa que morava em Rhode Island e se lembra muito bem dele olhando para ela e Donald, com aquele olhar de raiva. Seu primeiro pensamento foi: se ele sair da prisão, nós estamos mortos. Pensando naquele olhar e nas ameaças que o pai fez no passado.
Ele foi condenado por abuso sexual dos próprios filhos e sentenciado a 1 ou 2 sentenças consecutivas de 15 anos de prisão, dependendo das fontes. E também ficou registrado como agressor sexual. Donald e Lalana foram morar com os avós maternos, pais de Marlene, de volta em Kentucky, e depois de um tempo, os avós oficialmente adotaram os netos. Bom, aqui avançamos 11 anos, para 1996. Neste ano, Bill teve a oportunidade de sair mais cedo de sua sentença de no mínimo 15 por bom comportamento. Ao descobrir que ele estava prestes a ser solto, os detetives lá em Kentucky, que investigavam o desaparecimento de Marlene desde 1980, continuavam achando que Bill tinha algo a ver com o sumiço da esposa, e agora, com chances dele sair da prisão, eles queriam tentar usar o diário de Marlene, com a história de que Bill abusou de Donald, para acusá-lo mais uma vez de abuso sexual contra a menor e prendê-lo de novo agora em Kentucky. Porém, aquilo que eles comentaram lá em 1980 sobre Marlene ser muito vaga em sua descrição no diário, acabou por absolver Bill antes mesmo de uma acusação. Ele chegou a ser extraditado para Kentucky e ficou preso por pouco tempo enquanto a polícia organizava o caso para mostrar para um grande júri, para ver se esse júri aceitaria essa denúncia, isto é, para ver se o caso seguiria em frente. Eles até falam com o Donald, aparentemente, que agora tem 24 anos em 1996, e ele confirma tudo o que estava escrito no diário, confirma que foi abusado, e eles também encontram mais 2 meninos, talvez aqueles do caso de 1975, que tiveram sua inocência tomada, que é como o programa Cold Case Files descreve. Mas, de novo, a escrita no diário era realmente muito vaga e o júri negou a dar continuidade na queixa. Bill Major, depois de 11 anos, era um homem livre. Ele tinha sofrido um derrame na prisão em 1995 e precisava usar cadeira de rodas, mas ele não estava sozinho na vida. Ele recasou enquanto na prisão com uma mulher que ele se comunicava por cartas, então ele teve quem cuidar dele e fazer companhia depois que foi solto. Durante todos esses anos, Lalana e Donald continuaram morando em Kentucky, tentando levar uma vida normal e sem ver o pai, mesmo após ele sair da prisão. Lalana nunca parou de pensar em sua mãe e onde ela estava. Ela conta para o programa Forensic Files que um dia, quando já era mais jovem, pré-adolescente ou adolescente, ela e sua avó estavam no carro, estacionadas na frente de uma loja, que elas iam entrar ou tinham acabado de sair, e ela do nada perguntou: "Vó, você sabe onde a minha mãe tá?" Lalana diz que a avó ficou quieta por alguns segundos, em silêncio, e então disse: "Sua mãe está morta. O seu pai a matou." Contudo, não existiam provas. Isso era apenas o que a avó de Lalana, mãe de Marlene, achava. A partir desse ponto, Lalana ficou motivada em tentar solucionar o caso de sua mãe. Então, ali, com 20 anos, ela pediu para a polícia os arquivos do caso de sua mãe. A polícia deu, o que eu achei bem surpreendente, isso não costuma acontecer. E ela pôde ler e estudar todo o caso. Ela também tinha voltado a falar com o pai. Por tudo que eu li e vi, não parece que ela voltou a vê-lo depois que ele saiu da prisão, mas eles voltaram a se falar por telefone. E Lalana às vezes tentava perguntar para o pai sobre isso. Ela falava: "Olha, só me fala onde ela tá, onde o corpo dela está para eu poder fazer um funeral que preste para ela. Eu não vou te incomodar mais, eu não vou te colocar na prisão. Tá tudo bem, eu só quero saber onde ela está." E ela disse que o pai ria e dizia: "Se você acha que eu vou te contar onde está sua mãe, você é louca." Lalana também comprou um desses cadernos de matéria de escola de 99 centavos no Walmart, uma caneta e saiu entrevistando todo mundo envolvido nesse caso de uma maneira ou de outra. Ela colocava a data, a hora, a pessoa e toda a conversa que eles tinham. Uma das pessoas que ela conversou foi Glenn. Ele conta que na época do desaparecimento, ele ouviu Bill falar que se a esposa tentasse o deixar e levasse as crianças, ele a mataria e que ele sabia como cometer o crime perfeito. Segundo um dos detetives encarregados desse caso, esse tal de crime perfeito que Bill dizia saber era: depois de dar um tiro e matá-la, ele ia cortar a cabeça dela, quebrar todos os seus dentes com a parte de trás da arma e retirar a mandíbula. Depois cortaria seu corpo em vários pedaços e jogaria sob todo o estado. Sabendo dessas falas de Bill e tudo o que sabemos até aqui, é bem provável que Marlene sofreu e sumiu nas mãos de Bill. Então eu vou introduzir 2 informações aqui
que agora que a gente consegue olhar para trás e falar sobre esse caso com estrutura, do começo ao fim, numa linha do tempo, vão fazer muito sentido. Primeiro, que Marlene já tinha sido encontrada, porém ninguém sabia que era ela. Em dezembro de 1981, apenas um ano após seu desaparecimento, um caçador de coelhos estava em uma mata a menos de 2 quilômetros da casa de Marlene e Bill quando achou uma caveira, mas era só metade de uma caveira, praticamente do nariz para cima. Isto é, dentes e mandíbula não estavam presentes, assim como Bill disse que faria caso matasse a esposa. Nos anos 80, extrair DNA ainda era um conceito bebê, em seu início, e a caveira estava muito degradada para a tecnologia da época. A caveira também não tinha dente, então os arquivos dentários de Marlene pouco ajudavam. Uma equipe foi levada até essa mata para fazer uma procura mais extensa, para ver se achavam o resto do corpo, mas nada foi encontrado. Tinha um lago perto dessa mata, que também foi procurado, com mergulhadores entrando e nadando, e nada. Bom, desde essa descoberta, os detetives trabalhavam com a teoria de que aquela caveira era Marlene. Em uma reportagem de um jornal local de 1981, é dito que eles acreditavam ser ela pela proximidade com a residência do casal e que o antropólogo que checou a caveira disse que era de uma mulher branca entre 25 e 35 anos e que havia morrido com um tiro. Já que eles não tinham a mandíbula, ele pediu para os detetives checarem se existia raio-x ou arquivos médicos da cabeça de Marlene. E até comparou a caveira com um raio-x da cabeça da irmã Tricia, porque, segundo ele, tinha um osso, uma parte ali na cabeça, que costumava ser genético, isto é, você só tem porque talvez seus pais ou alguém da família teve. Mas ainda segundo o mesmo jornal, parece que a irmã não tinha esse osso exótico e a caveira continuou oficialmente sem uma identidade. A segunda informação é que quando Bill é extraditado de Rhode Island para Kentucky, enquanto aguardava para ver se ele seria ou não julgado em Kentucky por abuso de menor, baseado lá no diário de Marlene, ele telefonou para seu pai, de dentro da prisão, e a conversa foi mais ou menos a seguinte. Pai, eu preciso conversar. Eu matei Marlene. Você o quê? Seu imbecil. Ela decidiu que queria ir embora, então ela estava sentada no carro. Ela pegou uma arma, apontou para mim, eu tirei dela, e eu esvaziei a arma nela, e eu não sabia que estava vazia, até que eu tentei atirar e nada saía. Então eu peguei o corpo dela, joguei no banco de trás, dirigi até a mata e a joguei em um buraco. O carro dela eu afundei no rio Ohio. Da onde você tá me ligando? Da prisão. Eles provavelmente estão gravando essa conversa. Me ferrei. Visitas e ligações de prisões são gravadas, justamente porque às vezes existem momentos como esse. Mas seja porque era 1996, ou seja por algum motivo específico, essa conversa não foi gravada. Não se tinha provas de que ela realmente existiu. Mas nem tudo estava perdido. Por mais que a ligação de Bill tenha virado uma fofoca, um conto sem provas, a caveira ainda estava guardadinha depois de todos esses anos, esperando seu momento de trazer essa investigação para o eixo. Entre 1996, quando teve essa conversa entre pai e filho, até Lalana pegar os arquivos e começar a rever o caso, já era os anos 2000. A tecnologia havia avançado e especialistas retomaram a análise da caveira. Foi determinado que o tiro tinha entrado pelo rosto e saído pelo topo da cabeça. Apenas 3 armas poderiam causar o tipo de buraco desse tiro, que era grande. Dava pra ver na caveira o buraco. Nem parece buraco de tiro, porque não é redondinho. Uma dessas 3 opções que podia ter feito aquele tiro era uma pistola 9mm. E Bill tinha um modelo dessa arma. Eu, olhando pro buraco, eu acharia que era apenas um grande buraco, que talvez algum animal fez alguma coisa com o corpo durante todo o tempo que ela teve na mata. Mas como eu falei, é muito grande, não é redondo, mas pelos cientistas forenses, tem 3 armas que podem fazer esse tipo de estrago, e uma delas é uma arma que Bill já tinha. Foi visto também que, abaixo do nariz, onde não tinha mais caveira, mas perto ali do que seria a boca e a mandíbula, havia pequenas agressões naquela área, que é uma prova de que alguém estava tentando cortar, separar aquela parte da caveira do resto com vários soquinhos ou batendo, mas que não foi um corte limpo. Ainda era necessário testar o DNA dessa caveira para saber se era Marlene ou não.
para saber se eles estavam no caminho certo. Lalana conta, ela estava falando com a tia, que é a irmã de Marlene, e essa tia estava dizendo que queria juntar dinheiro para poder pagar um teste de DNA. E Lalana disse que não dava, porque não tinha jeito de colher DNA da caveira. E a tia disse que, pelo contrário, que tinha um novo exame, um novo tipo de análise de DNA, e quando Lalana foi pesquisar, ela descobriu sobre esse exame. E esse era o DNA da mitocôndria. Ela e a tia viram que era um exame muito caro de fazer, em torno de $20 mil, e a irmã de Marlene estava pensando em tirar dinheiro da sua aposentadoria para pagar esse exame. Mas, felizmente, o condado de Boone, que é o condado onde a cidade de Verona ficava, resolveu pagar por esse teste. E assim a tia não precisou pegar dinheiro da sua aposentadoria e o caso continuava oficialmente aberto e em andamento. Explicando mais sobre esse teste de DNA. Ao invés de pegar o DNA diretamente do núcleo, que é o nosso DNA perfeitinho, com toda a nossa informação 100% nós, o DNA seria extraído da mitocôndria, que ficava do lado de fora do núcleo, pois esses DNAs existem em maior quantidade e eram mais fáceis de ser analisados. Porém, esse DNA só é passado para os filhos pela mãe. Donald e Lalana teriam esse DNA que os conectaria diretamente a Marlene. Então o pai não passa, é só a mãe. Eles enviaram a caveira para um laboratório da Carolina do Norte e é explicado no programa Forensic Files que um pequeno fragmento do osso foi congelado em nitrogênio líquido, depois ele foi moído em um pozinho bem fino e colocado em uma embalagem que o DNA seria extraído. A amostra então foi amplificada, criando milhões de cópias do DNA, o bastante para poder agora testar. Então existia DNA na caveira. E como que os cientistas sabiam que o DNA da mitocôndria daria certo e que o do núcleo não? Isso é para os cientistas explicarem mesmo. Mas eles conseguiram extrair DNA da caveira e Lalana deu uma amostra de sua saliva para a polícia poder fazer essa comparação. E como já esperado, foi uma combinação perfeita. A caveira tinha relação direta com Lalana, isto é, só poderia ser a mãe dela, Marlene Oakes. E aqui eu estou usando o sobrenome Oakes, que é o sobrenome que ela tinha antes de se casar com Bill, quando ela virou Marlene Major. Com essa confirmação, a teoria estava formada. É acreditado que Bill e Marlene tiveram alguma discussão, provavelmente sobre o abuso dos filhos, onde Marlene pode ter falado que queria se divorciar ou que contaria para alguém sobre o segredo dele. Também pode ser que não tivesse tido nenhuma discussão tão abertamente assim, principalmente porque Glenn estava lá no começo da discussão, antes dele ir para a lanchonete. Mas Bill pode ter se sentido ameaçado, então a matou. Ele usou a sua arma de 9mm, deu um tiro em seu rosto e depois usou de vários instrumentos para esquartejá-la em vários pedaços e fazer o que ele falou que ia fazer, jogá-la em vários lugares diferentes para fazer com que a identificação ficasse ainda mais difícil. O pai de Bill, já com 80 anos nos anos 2000, uma ótima pessoa por acaso, ofereceu ajuda à polícia para pegar o seu filho de uma vez por todas. Ele agora morava em Nova Scotia, no Canadá, mas ofereceu à polícia que ele podia falar por telefone com o filho e que eles podiam gravar as ligações. E não demorou muito para a polícia conseguir o que queria. Um extrato do áudio que foi pego por essa escuta, começando com o pai de Bill jogando verde, diz: "Eu não paro de receber ligações de Lalana perguntando onde a mãe está para que ela possa recuperar os ossos, colocá-lo num caixão e fechar esse capítulo de uma vez por todas." Bill responde: e se isso acontecer, eu vou parar na prisão para sempre." O pai diz: "Você realmente cometeu o crime perfeito, né?" E Bill responde: "Eu não chamaria de crime perfeito. Se fosse perfeito, ninguém saberia." Em junho de 2001, Bill é preso em sua casa no estado de Massachusetts, onde ele estava morando desde que saiu da prisão em 1996. Ele foi extraditado para Kentucky e as acusações contra ele eram de homicídio e abuso de cadáver. Em 2001, ao ser preso, o caso de Marlene era o caso de homicídio aberto mais longo da história do condado de Boone, que mais uma vez era onde ficava a cidade de Verona. A caminho de Kentucky, o xerife diz que Bill confessou para ele e disse: "Matar aquela garota não significou nada. Eu senti o mesmo que sinto ao me levantar toda manhã e amarrar os meus sapatos." Uma observação
quando Bill foi preso, eles ainda não tinham feito o teste de DNA da caveira. A polícia o prendeu somente com a confissão dele por telefone para o pai e praticamente uma intuição certeira de que a caveira ia ser Marlene. A parte sobre ele ter se livrado do carro de Marlene num rio chamado Ohio, que tinha ali perto, parece ter vindo apenas da história do pai, da tal ligação que eles tiveram quando Bill estava na prisão. Mas o carro nunca foi encontrado e o resto do corpo de Marlene, que ele disse ter enterrado perto da caveira também, ele não jogou o corpo sob todo o estado, mas nem o carro e nem o resto do corpo foi encontrado. A área onde a caveira foi achada foi escavada e não encontraram. O rio não tinha nem muitos jeitos de procurar. Ele tinha uma correnteza muito forte e também com chuvas, alagamentos e 20 anos passados, o carro poderia estar em qualquer lugar. Para vocês terem uma noção, esse rio Ohio tem mais de 1.500 quilômetros de tamanho. O julgamento de Bill acontece em 2003, onde Glenn St. Hilaire testemunha contra Bill Major, sendo interrogado por 4 horas. Ele diz que por mais que Bill tenha empurrado Marlene para ele e de certo modo apoiasse que a mulher tivesse um caso com um novo vizinho, ele sempre deixou claro o que faria se ela tentasse o deixar. Bill ia dar um tiro nela, cortar em pedaços e enterrá-la de um modo que ninguém nunca a encontrasse. Glenn contou que depois que engatou um romance com Marlene, eles conversavam sobre a possibilidade de ficarem juntos e dela deixar Bill, mas que ela achava ser muito perigoso. Ela deu os diários para ele, dizendo que tinha algo importante ali dentro. Ele também fala mais detalhes da fatídica noite que Marlene desapareceu. Ele diz que os 3 estavam brigando dentro da casa de Bill e Marlene e que Glenn estava bravo com Bill, porque ele era manipulador. Glenn falou para Bill para os dois irem para fora da casa, pois ele queria brigar, queria socar sua boca, porque, segundo Glenn, era de lá que as mentiras saíam. Bill recusou o convite e por 15 minutos todos ficaram na casa quietos. Glenn decidiu se distanciar da situação e foi até a lanchonete, esperando que um deles, Bill ou Marlene, ia aparecer em algum momento dizendo que ele podia voltar, que já estava tudo bem. Quando ninguém apareceu, Glenn foi embora de volta para casa, a encontrando vazia. Bill havia ligado para um vizinho cuidar das crianças naquela noite. Esse vizinho também dá seu testemunho e diz que Bill ligou falando que Marlene havia o deixado e que ele ia atrás dela, procurar por ela, e por isso precisava de alguém para cuidar dos filhos. No julgamento é dito que Bill pegou as crianças no dia seguinte e as mandou de avião para Rhode Island, onde os pais dele moravam. Não sei como eram as regras de 1980, mas até onde eu sei você costuma precisar da autorização de ambos os pais e não é algo fácil deixar 2 crianças viajarem de avião sozinho. Mas isso também foi nos Estados Unidos pré-setembro de 2001, então pode ser que as coisas fossem mais fáceis naquela época. Bom, Bill ainda ficou em Verona por mais alguns dias, enquanto ele vendia ou se livrava de suas coisas antes de se mudar para Rhode Island também. Para esse vizinho que cuidou das crianças, ele vendeu alguns equipamentos e 3 armas, e nenhuma delas era a que estava envolvida no crime contra Marlene. Glenn disse que mesmo assim, Bill ainda deixou muita coisa para trás, incluindo um cachorro, que ficou amarrado no quintal. Glenn ficou em Verona por mais um tempinho e fez o que era certo, entregando o cachorro para um abrigo antes de ir embora para o Texas, que era o seu destino inicial. Ele ficou no Texas por 17 anos e depois se mudou de volta para o estado de Kentucky, mas não em Verona. Donald e Lalana, com 31 e 27 anos respectivamente em 2003, testemunharam e contaram todo o abuso que sofreram nas mãos do pai. Durante todo o tempo que os filhos estavam prestando testemunho, Bill estava lendo jornais e não expressava nenhuma emoção. Ele, na verdade, antes de começar o julgamento, pediu para o juiz se ele podia não comparecer no próprio julgamento. Mas, claro, o juiz negou. Uma antropóloga forense do time da acusação levou a caveira para o julgamento e essa foi mostrada para o júri. Ela disse que Marlene levou um tiro na cabeça pelo menos uma vez, já que tem uma entrada e saída de bala. Se Bill realmente deu mais tiros em Marlene, como ele conta para o pai, não tem como saber, pois o resto do corpo nunca foi encontrado. Ela também diz que pelos cortes na caveira, a mandíbula foi provavelmente separada por um facão ou um machado. O advogado de Bill tentou usar da defesa de que era tudo culpa do derrame, que Bill só ligou e confessou para o pai depois do derrame, que ele mal se lembra da vida pré-derrame,
e que ele devia estar confuso quando falou essas coisas de ter matado Marlene. O advogado ainda fala: ele molestou sim aquelas crianças, mas isso não faz dele um assassino. Mas mesmo assim, mesmo falando isso, a teoria que ele apresentou para o júri era de que Bill matou sim Marlene, mas que foi num momento emocional e estressante porque ela havia contado para ele que estava grávida de Glenn. Não existe nenhuma evidência de que Marlene estava grávida quando morreu nas mãos de Bill naquela noite de outubro de 1980. Glenn não fala nada sobre isso. Essa é só a história do advogado de Bill. Outra questão também é trazida no julgamento, totalmente não esperado, mas uma funcionária da parte médica da prisão, que Bill ficou nesses 2 anos aguardando o julgamento, disse que achava que ele estava mentindo sobre ter sequelas do derrame e que o próprio derrame, que ele teve lá nos anos 90, não estava documentado nos arquivos médicos e que podia muito bem ser mentira. Pelo que se parece, isso não foi levado em consideração pelo júri, isso não teve grandes emoções no julgamento. Após 1 semana desse julgamento, o júri demorou menos de 1 hora para considerar William Alexander Major, conhecido como Bill Major, de 59 anos, culpado, e colocaram ele na prisão para sempre, com a possibilidade de condicional depois de 8 anos. A gente está acostumado a ver muitos casos onde não tem possibilidade de condicional, mas aqui, 8 anos apenas e ele teria essa chance. Depois do veredito do júri, Lallana disse: "Adeus, pai. Eu espero que você passe os restos de seus dias atrás das grades. Você merece." Em 2005, a Corte Suprema americana anulou a condenação de homicídio de Bill numa decisão de 4-3. Os promotores usaram algumas evidências que aqueles que optaram por anular essa condenação disseram que não deveria ter usado, e um exemplo é a história sobre ele ter molestado Lallana depois que Marlene morreu e as armas que ele vendeu para o vizinho. Essa anulação foi dada pois, segundo as 4 pessoas da Corte Suprema Americana que optaram pela anulação, estavam concordando que essas informações não eram necessárias no julgamento, que para o crime que ele cometeu e estava sendo julgado, que era de homicídio, ele ter vendido as armas para o vizinho e o seu abuso contra a filha Lallana não tinha conexão. O abuso contra Donald sim, porque afinal foi como tudo começou, com o diário de Marlene, mas contra Lallana não. Mas isso também não durou muito tempo. Em 2007, ele voltou a ser condenado à prisão perpétua, então de novo outro júri o considerou culpado e ele até hoje continua na prisão. O pai de Bill não suporta o filho, diz que ele só foi problema desde que nasceu e ficou muito feliz de poder ajudar a colocá-lo atrás das grades para sempre. Essa foi a história de Marlene Oakes, uma mãe nova de 2 filhos que morreu tentando proteger seus filhos. Lallana diz que se sente culpada porque a mãe morreu por causa dela e Donald, tentando protegê-los do pai horrível que eles tinham. E uma parte de nós tem vontade de abraçar e falar para ela que não é culpa dela. Obviamente não é culpa dela e que uma mãe como Marlene faria de tudo por seus filhos. Mas eu também entendo que esse é um sentimento muito normal. Nós nos sentimos culpados por várias coisas. Mas eu espero que Lallana entenda que só existe uma pessoa culpada em toda essa história, que é Bill Major, assassino e abusador. Marlene, descanse em paz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.